Rádio Novelo. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Thiago Amaral. Amaral é o sobrenome do meu pai. O Thiago é ator, de teatro principalmente. E essa peça que você está ouvindo é de 2012. Quando eu comecei esse projeto, a minha vontade era de trazer a verdade aqui para a cena. A verdade pura, selvagem. Porque nós estamos acostumados a acreditar que tudo que acontece aqui, desse lado, é ficção. Apesar de eu estar aqui de verdade, apesar de eu estar aqui pelado na frente de vocês de verdade, apesar do lado daí também ser ficção. Não era modo de dizer. No começo da peça, o Thiago realmente está pelado ali no meio do palco. E aí entra um senhor. Aqui, me ajudando hoje, está o Dilson. O Dilson não podia ser um contraste maior para essa cena. Porque, ao contrário do Thiago, ele está totalmente vestido. De calça jeans, camiseta polo e sapatênis. E ele parece um pouco tímido. Ele fica ali do lado, com as mãos para trás, esperando terminar a introdução. E eu não acho que todas as histórias elas precisam ser reais. Elas precisam ser verdadeiras. Mas hoje eu não quero ser verdadeiro. Eu quero ser de verdade. E a verdade é que eu sou um coelho. E é aqui que eu queria chegar. Essa peça do Thiago chamava Ficção. Ficção 1, na verdade. Porque ela estava dentro de um conjunto de 6 peças da companhia de teatro da qual ele fazia parte. A companhia Hiato. Eram 5 atrizes mais o Thiago. E cada um ficou de construir um solo para apresentar. Cada um trouxe os seus temas, os desejos, os assuntos que queria abordar. E eu queria falar da minha obsessão coelística, dessa minha pira com coelho desde sempre. Fazia coleção, eu tinha coelho, eu tinha vários animais, eu queria ser cientista. Animais assim de plástico, tinha até alguns em pote no formol. E eu coloquei tudo isso na peça e a coisa não... Parecia que ia cavando em algum lugar, falando assim, mas o que de fato você tá querendo falar? O que de fato te pega? Até que veio um beco sem saída que eu falei, eu acho que eu posso falar da minha relação com meu pai, da minha não relação com meu pai, né? Fazia 7 anos, né, que a gente tinha rompido. O pai do Thiago tinha cortado relações com ele porque ele não aceitava o fato do filho ser gay. Então, o Thiago decidiu contar essa história no solo dele, sem deixar de lado, claro, aquela obsessão coelística. Bom, eu sei que é difícil. Eu vou pedir para vocês se esforçarem a acreditar, tá? Para vocês se esforçarem a acreditar que eu e o Dilson somos 2 coelhos. Então, coelho 1, coelho 2, isso não é uma metáfora. Começou. A peça do coelho começa aqui. Nessa hora, o Dilson, um senhor tímido que ganha o nome de Coelho 1, traz uma fantasia cinza e felpuda, com orelhas de coelho bem grandes e veste no Thiago, ou no Coelho 2. Usarei um vocabulário coelístico. Eu não posso deixar a peça aqui rolando até o final para você, infelizmente. Então eu vou pular para um momento chave dela. É que quando o Thiago contou para os colegas dele, lá nos ensaios da companhia, como é que tinha sido o diálogo que oficializou o rompimento entre ele e o pai, que na verdade aconteceu quando eles já estavam sem se falar há alguns anos, ficou claro para todo mundo que isso tinha que estar na peça. Eu trouxe uma carta que eu transcrevi dessa conversa que eu tive com ele, porque eu registrei aquilo para mim, eu trouxe esse documento e aí não tinha mais volta. Não tinha mais volta. E uma coisa foi puxando a outra. E aquilo me atravessou e eu falei, mas já pensou se eu chamo meu pai para fazer parte disso? Nossa. Parecia loucura, porque o pai do Thiago não é ator. Ele é um comerciante aposentado que mora em Taubaté, no interior de São Paulo. E lembrando que tinha cortado relações com o filho por homofobia. Não era uma história que pegava exatamente bem para o pai dele.
Imagina falar disso num teatro, na frente de um monte de desconhecido. Mas não custava tentar. E falei pra mim mesmo, né? Se eu for convidá-lo e ele não aceitar, isso também vai virar dramaturgia. Mas assim, o que importa é que com essa oportunidade eu tô indo até as últimas consequências, sabe? Assim, como quase ficando tranquilo pra mim. Eu fui até onde eu pude, eu fiz o que deu. Então um dia o Thiago foi para casa do pai dele, munido de uma garrafa de vinho e uma versão adiantada do roteiro. E falei, vamos ter uma conversa. Então eu contei a ideia dessa peça e contei tudo. Falei, eu vou tratar desses assuntos que são difíceis pra gente. Então nessa cena, por exemplo, é uma cena que eu vou contar, né? Vou reproduzir esse diálogo que a gente teve. E que você disse isso. E aí, nesse momento, ele falou, essa cena eu não quero estar presente. Naquela cena, ele não queria estar presente. Porque sim, para surpresa de todo mundo, inclusive do Thiago, o pai dele topou. Então nós resolvemos uma maneira dele, na cena, né, nos ensaios, uma maneira dele sair. Ele se retira nesse momento. E eu sempre faço essa pergunta. Pai, essa é a cena da domesticação? Você prefere ficar aqui e reproduzir o diálogo? Ou você prefere se retirar, como sempre? Retiro. Então, nesse momento eu gostaria de pedir para que o Coelho 1 se retirasse junto. Quer dizer, o Dilson, aquele senhor tímido, de calça jeans e camiseta polo, que entra em cena e ganha o nome de Coelho 1, ele não é um ator representando o pai do Thiago. Ele é o pai dele mesmo, na vida real. Mas tinha gente ali na plateia que não sabia desses bastidores que eu tô te contando, que só foi sacando isso aos poucos, ou ficou na dúvida até o final da peça, ou não sacou até hoje, vai saber. Então, eu vou reproduzir agora esse diálogo que eu tenho transcrito, que levou quase 3 horas, eu não vou fazer exatamente como foi, mas eu vou tentar, eu prometo. Ele disse assim pra mim: eu não sei como você deixou isso acontecer na sua vida, esse desvio no seu caminho. Eu te dei uma boa educação, eu te coloquei numa boa escola, eu te instruí e você... Ele interrompeu aqui. Eu não concordo com isso. Você não corresponde ao meu projeto de filho. Você não corresponde ao meu projeto de filho. Ele repetiu isso. Ele disse, eu esperava ter netos, eu esperava ter uma família grande. Você está sendo egoísta. Você não está pensando na minha alegria. Você não está pensando na minha felicidade. A cena se estende por mais alguns minutos. E o Thiago conta que anos depois, ele continuava pensando naquela conversa. Bom, eu não quero dar todos os spoilers para você, porque vai que o espetáculo volta a entrar em cartaz e vai que você tem a chance de ver. Mas o que acontece daí em diante é uma grande viagem. A peça do meu pai começa aqui. Eles encenam uma peça dentro da peça, inspirada nas ideias do Dilson, com pitadas do Thiago também, que eu já ia esquecendo de falar, é um grande dançarino de Bollywood, no palco e nas festas da vida real. E agora, os dois estão vestidos de coelho. Então, deu essa pantomima, essa pataquada que é eu e meu pai juntos fazendo uma cena meio cartoon. Sem querer o coelho pai acerta o coelho filho. E sem querer acerta o coelho pai. E os dois morrem na praia. O Thiago e o pai dele levaram e ainda levam esse espetáculo para vários lugares do Brasil. Eles também já se apresentaram na Alemanha, na Holanda, na Colômbia, no Chile. O Dilson nunca tinha saído do país antes. Ele adorou estar em cena. E ele ficou feliz quando ele entendeu que muitas pessoas se emocionavam e vinham abraçar eles depois da peça, porque elas se enxergavam ali também. Elas enxergavam as próprias histórias, os próprios problemas familiares, as próprias conversas mal resolvidas. Para ele foi uma realização. Só que a gente só conversa através disso, através do trabalho. É como se precisasse ter o trabalho pra gente se conectar e saber como vai, como tá indo, como tá levando a vida, né? Não falamos de afeto, quase um lugar assim, né?
o Tiago teve que inventar um lugar para ele e o pai voltarem a se falar. Uma outra realidade em que eles não eram eles mesmos, em que eles sequer eram humanos. Eles eram coelhos tentando se entender com a própria natureza. E ok, aquela ficção, entre aspas, pode não ter mudado tudo. O Dilson ainda não aceita muito bem a sexualidade do Tiago. Ele ainda não dá espaço para o filho falar da vida pessoal, dos amores. Se o Tiago pudesse escolher, esse não era o tipo de relação que ele queria ter com o pai. Mas alguma coisa mudou. E aí teve só uma curiosidade, um único dia que ele nunca ouviu essa cena. Mas o único dia que ele não pôde sair de fato, porque era uma gravação online na pandemia, nós fizemos uma transmissão ao vivo. Então ele não podia sair, ficar longe e bater a porta. Ele teve que ir para trás da câmera. Foi a apresentação mais difícil. Não tinha plateia, mas nesse momento eu tive que olhar para a câmera ou para o lado onde ele estava e falar aquilo olho no olho, pensando em palavra por palavra. E depois desse dia foi muito especial, que ele me deixou em casa, e aí ele falou, olha, desculpa, viu? Então, o processo nunca acaba, né? Então parece que depois de ter feito isso, é difícil fazer qualquer peça que não faça sentido na própria vida. Agora, em 2025, 13 anos depois dessa peça ter estreado, chegou pra gente uma outra história envolvendo o Tiago. Na verdade, essa história tá mais pra uma saga, que de tão mirabolante até parecia teatro. Mas não era. Quer dizer, era. E não era. Quem assume o comando logo depois do intervalo é a Bia Guimarães. E um alerta. Esse episódio, apesar de contar uma história feliz, passa por alguns temas sensíveis, incluindo suicídio. Na verdade, quem escreveu pra gente contando essa história, meio real, meio teatro, foi outro personagem dela, o Vinícius Calderoni. Essa história começa na minha vida quando eu tinha 2 anos de idade. O Vinícius é filho único, nasceu prematuro. Só isso já era motivo para os pais dele serem bem protetores. Mas aí, quando ele tinha só 2 anos de idade, ele teve um episódio de hematúria. Hematúria, que é perda de sangue pela urina, né, um xixi, um pouquinho de sangue. Os meus pais ficaram muito assustados. Eles começaram a investigar o que podia estar acontecendo. Leva o menino para fazer exame, vai no médico, vai no outro. Um dos médicos pediu até para fazer uma biópsia do rim do Vinícius, que já é um negócio meio assustador num adulto. Imagina numa criança pequena. Até que numa consulta com um nefrologista, a mãe do Vinícius resolveu perguntar. Mas não pode ser alguma coisa genética? A mãe dele sabia que do lado da família dela, várias pessoas já tinham tido algum problema renal. Vai que tinha alguma coisa sendo passada de geração em geração. E aí ele falou, pode. Vamos fazer uma amostragem familiar. E aí se percebeu que minha mãe, meu tio, minha avó, todos por parte de mãe, né, da família materna, tinham o mesmo padrão de perda de proteína e na urina. Era muito parecido. E você me desculpa que nesse episódio eu vou ter que fazer umas entradas meio... Lá vem o tíbio e o perônio... Sabe? Os cientistas explicadores do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas juro que eu não vou me demorar. Uma das principais funções dos rins é filtrar o sangue, né? Eliminar as toxinas do corpo. E quando uma pessoa começa a eliminar muita proteína no xixi, pode ser um sinal de que os rins dela não estão funcionando bem. Estão deixando escapar uma coisa que deveria estar sendo retida nessa filtração. Era o que acontecia com algumas pessoas do lado materno da família do Vinícius. A avó, o tio. Só que nenhum deles parecia estar com nenhum problema grave naquele momento. Nenhum sintoma que estivesse atrapalhando a vida. Então o assunto deu uma dispersada. A narrativa que triunfou foi tudo não passou de um susto. E eu fui viver a minha vida normal. O Vinícius cresceu, se formou em cinema, escreveu roteiro pra TV. Ele também virou músico, compositor. Eu tenho um grupo que é o 5 a Seco, que toca, excursiona, não sei o quê, tocava muito. O primeiro álbum da banda do Vinícius, o 5 a Seco, saiu em 2012, quando eu tava na faculdade. Se você cruzasse comigo na rua, tinha uma chance grande de eu estar ouvindo Feliz pra Cachorro no fone de ouvido. Quero ver quem vai me impedir
De Sorrido, Pari até o Pará. De 2014 em diante, começou minha trajetória no teatro também. Já fazia uns anos que ele tinha aberto uma companhia de teatro, a Empório de Teatro Sortido, com o Rafael Gomes. Nessa época, as coisas estavam deslanchando. De 2014 até 2019, eu sempre fiz uma peça por ano, e peças que tiveram um alcance, uma repercussão. A peça Aham, por exemplo, que o Vinícius escreveu e dirigiu em 2015, rendeu para ele o Prêmio Shell de melhor autor. Aí, em 2016, ele fez Os Arqueólogos, que ganhou um prêmio APCA, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que também é bem importante na área, e por aí vai. Sabe quando você tá fazendo um monte de coisa, e você tá sendo reconhecido, e tá tudo dando certo, e você se sente até meio imparável? O Vinícius estava se sentindo assim. Até que com 33 anos, ali em 2018, eu tive uma crise de gota, que é justamente uma coisa do desajuste do ácido úrico, né? Quando você produz muito ácido úrico. Ácido úrico é uma substância que o nosso corpo produz naturalmente. Só que quando a pessoa produz ácido úrico além da conta, ou quando os rins dela não estão conseguindo fazer a filtragem direito, essa substância se acumula no sangue e chega a formar cristalzinhos nas articulações da pessoa, o que inflama, incha, dói. Isso que é crise de gota. Eu fui no hospital, no pronto-socorro, e fiz um primeiro exame que deu um primeiro valor alterado de creatinina, que eu me lembro que na época era 1,88. Essa era a primeira vez que o Vinícius prestava atenção de verdade nessa palavra, creatinina, e no número que vem depois dela nos resultados de exame. Não confundir com creatina, que é o que marombeiros e aspirantes a marombeiros tomam para aguentar mais repetições na academia. Mas tá certo, as duas estão relacionadas. A creatinina é um subproduto da degradação da creatina nos músculos. Todo mundo produz essa substância no corpo. Toda hora tem creatinina circulando no nosso sangue, sendo filtrada pelos nossos rins e sendo eliminada no xixi. Por isso que ela é um dos principais indicadores da função renal. Se você faz um exame de sangue e o nível de creatinina está muito alto, pode ser um sinal de que os rins não vão tão bem. O exame do Vinícius, depois daquela crise de gota, estava dando 1,88 miligramas de creatinina por decilitro de sangue. No geral, um nível bom para um homem adulto fica mais ou menos entre 0,7 e 1,3. 1,88 não era o fim do mundo, mas era alto. E no meio daquele turbilhão de coisas legais acontecendo e dando muito certo na vida dele, isso era também um lembrete. Não é que ele tivesse esquecido totalmente do fantasma renal da família. Inclusive porque nesse meio tempo, tanto a avó quanto o tio dele tinham precisado começar a fazer hemodiálise, que é aquela máquina de hospital que filtra artificialmente o sangue para ajudar a cumprir o papel que os rins já não estão conseguindo dar conta. Tinha também a história de um bisavô dele que morreu com um quadro de uremia nos anos 1940, que é quando a insuficiência renal faz os resíduos tóxicos se acumularem no sangue. Mas o Vinícius pensava, bom, o caso do bisavô foi em outros tempos. A avó só começou a ter problema no rim quando já tinha uns 80 anos. E ela já tinha outras questões de saúde que podem piorar a situação. Já tratava diabetes. O tio também tinha outras comorbidades. E apesar do problema ter se manifestado para ele muito mais cedo do que para a avó, quando o tio tinha uns 60 e poucos anos, ainda assim parecia uma realidade distante. Assim, não, então acho que não é muito comigo, ainda sou jovem e tudo mais. O Vinícius tinha 30 e poucos anos, estava vivendo no século XXI, com a saúde em dia. Ele se agarrava nisso e tentava não noiar com o assunto. Até dar essa crise de gota. E esse 1,88 na creatinina. Aí começaram as primeiras visitas aos nefrologistas. Dos médicos em que o Vinícius passou, coincidentemente ou convenientemente, ele acabou ficando com o que tinha a visão mais branda sobre o caso dele. E foi a que eu mais aguentei ouvir naquele momento. Você tem rim para muito tempo ainda, vai tocando, não sei o quê. Fiz algumas mudanças, parei de comer carne vermelha. Depois de uns 2 meses, minha creatinina tinha baixado para 1,5, uma coisa assim. Ainda estava um pouco acima do ideal, mas já tinha chegado mais perto. Então ele ficou tranquilo. Se for ter esse problema, vai ter com 60, 70 anos, como meu tio, como minha avó, né? Então eu fui tocando a vida. Em 2019 rolaram alguns projetos grandes. Tipo Sísifo, que ele escreveu com o Gregório do Vivier e dirigiu.
É um monólogo que, como o nome sugere, o Gregório faz enquanto sobe e desce uma rampa. De novo, de novo e de novo. E assim como o Sísifo, de vez em quando a creatinina do Vinícius subia e descia. Mas nada alarmante. Pelo menos não até 2021. Era o segundo ano da pandemia. Além do medo geral da Covid, o Vinícius ainda estava tentando entender se o que ele tinha era considerado uma comorbidade ou não, se ele era grupo de risco ou não, se ele ia ter prioridade na vacina ou não. E um dia minha mãe me liga e diz que meu tio tá com Covid. E meu tio, esse tio que tinha o problema renal. E ele provavelmente pegou na hemodiálise, né? Então foi muito terrível. Já era muito fragilizado e ele ficou uma semana internado e entubou e não resistiu. A morte do tio foi um baque pro Vinícius, claro. Pra família toda, né? Mas depois do choque inicial, da perda, ele se pegou pensando no que aquilo significava pra ele. É engraçado porque tem uma operação mental que se forma, que é: quem é o mais próximo de mim que tem esse problema? Se ele tá bem, eu tô bem. É como se fosse uma sensação de um escudo invisível. Se ele tá vivendo, eu tô vivendo, sabe? Então aquela notícia me atingiu duplamente. O Vinícius correu para marcar uma consulta com o nefrologista e para checar como estava a creatinina dele. Já tinha um tempo que ele não fazia o exame. Só para lembrar, o ideal era a creatinina dele estar entre 0,7 e 1,3. E na época da crise de gota, ele estava com 1,88 e depois baixou para 1,5. Mas aí, dessa vez, o resultado deu 3. 3 é assim: você cruzou o Cabo da Boa Esperança. Tarde demais. Você vai fazer transplante. A palavra transplante já circulava nessas consultas? Antes do 3, né? Antes do 3, não tão aberta. Assim, acho que circulou, mas eu fugia daquilo como o diabo foge da cruz, porque pra mim transplante era igual à morte. Pra quem não manja do assunto, que é o meu caso, e talvez seja o seu, passar de 1,88 para 3 pode não parecer uma subida tão grande. E claro que tudo varia de caso a caso, os médicos olham para outros indicadores para entender o que cada paciente precisa. 2 pessoas com nível igual de creatinina podem receber prognósticos diferentes. Mas o que o Vinícius ouviu do médico naquele momento foi essa palavra: transplante. Que talvez até tivesse aparecido em alguma consulta antes, mas não daquele jeito. Não como algo concreto, que ia mesmo acontecer. Era só questão de tempo. Quanto tempo? Ainda não dava pra saber. E aqui entra uma coisa que é até meio óbvia, mas que nem por isso deixa de ser angustiante. Que é que, no geral, transplante não é uma coisa que se faz de modo preventivo, né? Tipo, faz agora porque sabe que uma hora ou outra você vai precisar, pra já resolver o assunto logo. Primeiro, porque transplante de órgão é um processo delicado, complexo, com riscos. É o tipo de coisa que faz a gente se perguntar: quem será que teve essa ideia pela primeira vez? Tirar um órgão de dentro de uma pessoa e colocar dentro da outra. Mas além disso, tem toda a questão do fluxo do sistema de saúde. Se o transplante for com órgão de doador falecido, tem uma fila de gente esperando a vez. Então você não pode... eu tenho 15% de função, eu vou precisar em algum momento, já vou entrando na fila para garantir. Não, é a partir de um certo tanto. E quase sempre, quando você entra na fila, você já está precisando dialisar. Dialisar quer dizer fazer hemodiálise. Na fila de transplantes, o rim é o órgão mais disputado. Porque tem várias doenças comuns na população, diabetes, hipertensão, que podem afetar os rins. E existem vários critérios para o paciente poder entrar nessa fila. A doença precisa já estar num estágio bem avançado, com perda praticamente total e irreversível da função renal. Ter que esperar chegar nesse ponto deve ser assustador. Mas tem uma coisa que o Vinícius me falou que eu nunca tinha parado para pensar. Uma coisa que, por um lado, deve ser um alívio, mas que também tem um lado angustiante. É que o rim não é igual ao coração ou os pulmões. Tipo, se você tiver 20% de função pulmonar, você morre. Você já tá morto há muito tempo. Se você tiver 20% de função renal, você não sente nada. Pelo menos o Vinícius não sentia nada. O problema é que ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia sentir. Eu me sentia, às vezes, num ponto de ônibus esperando os sintomas chegarem, sabe?
Porque você começa a ler sobre os sintomas, assim, você começa Cansaço constante, inchaço, dores intensas, náusea e vômitos, confusão mental. E claro, uma insuficiência renal pode ser fatal, mesmo no século XXI, mesmo com hemodiálise. E você fala, bom, então eu tô aqui e tá tudo bem, assim, funcionalmente, mas até quando? Era tudo tão incerto que mesmo racionalizando, mesmo lembrando das pessoas que ele conhecia e que tinham passado por um transplante e que estavam bem, era impossível não se desesperar. Aí eu acho que se inaugura ali uma fase que eu chamo de os 7 círculos do inferno, assim. Eu respirava o medo da morte em cada segundo, em cada instante, assim, né? O inferno que o Dante Alighieri descreve na Divina Comédia é mapeado em círculos, que são 9, na verdade. 9 andares rumo ao submundo, no interior da Terra, onde as pessoas são punidas por criaturas monstruosas pelos pecados que elas cometeram em vida. Eu me arrastava, eu acordava quase toda noite com uma sensação de tô tendo um ataque cardíaco, vou morrer. A famosa síndrome do pânico, né? Assim, quase toda noite eu tinha meio um acesso, e isso se prolongou por muitos meses, assim, mas com uma sensação de muitos anos. É meio um ano que parece que foram vários. O Vinícius começou uma peregrinação por diferentes médicos, mais consultas, mais exames. Parecia, na verdade, que ele não estava no inferno em si, mas numa antessala do inferno. Num purgatório, num limbo, numa espera sem data para acabar. Para piorar, era pandemia, né? O assunto da morte estava por todo lado. E ainda tinha o isolamento social. Muita gente que trabalha com arte, com teatro, com música, com plateia lotada, estava tentando descobrir o que fazer naquele cenário. Porque para mim, a ausência de teatro era um atestado de que a vida não está acontecendo. Para mim, o teatro foi sempre o sinônimo mais bem acabado da vida. Então essa interrupção de 2 anos também, nesse momento em que eu estava também totalmente afundado na minha própria doença e tal, e no medo que isso gera, coincidiu nessa tempestade perfeita da ausência do teatro. Então, quer dizer, 2 fontes de vida apagadas, né? Corta, porque enquanto o Vinícius estava dormindo e acordando com medo da morte, tinha uma pessoa fazendo uma peça sobre isso, sobre o medo de morrer. A Xaxá. eu sou atriz, sou diretora, sou roteirista e sou também psicanalista. Ou seja... Por um tempo, a Xaxá até tentou fazer as pessoas chamarem ela pelo nome verdadeiro dela. Flávia Melman. Mas não teve jeito, o apelido de infância pegou. Todo mundo me conhece por Xaxá, né? A Xaxá estava fazendo uma peça sobre a morte, não por causa do Vinícius e não por causa da pandemia. Logo que a gente começou a entrevista, ela me contou que a relação dela com esse tema é bem mais antiga. Eu queria começar contando que eu perdi minha mãe muito cedo. Ela se suicidou quando eu tinha 19 anos, né? Isso foi um marco muito grande na minha vida. Um marco de visão na forma de enxergar o ser humano, do que é estar vivo. E a primeira coisa que eu consegui fazer depois que minha mãe morreu foi ir na aula de clown. Clown, palhaço em inglês. Eu cheguei então na aula de clown, encontrei minha professora, que era a Cristiane Pauliquito, e falei, ela falou, Xaxá, o que você está fazendo aqui? Não é para você estar aqui. Eu falei, não, Quito, eu preciso rir. E aí ela falou, tá bom, você pode fazer a aula, mas eu quero que você registre como você está vendo o mundo agora. Porque como você está vendo o mundo agora é mais real do que o mundo que a gente vive. Vai passar essa percepção, mas é importante que você registre para voltar para esse lugar. Isso virou um totem na minha vida, assim, agradeço ela... A Xaxá comparou isso com um raio. Um raio que cai na cabeça e te faz enxergar as coisas de outro jeito. E muda tudo o que vem depois. Não tinha como a morte da mãe da Xaxá não marcar a vida dela para sempre. Da mesma forma que não tinha como não marcar o trabalho dela para sempre. Em 2013, 15 anos depois da morte da mãe, ela fez uma peça sobre isso. Aparecia a história do suicídio da minha mãe e também da minha mãe ter comprado uma estrela, né? É que um tempo depois que a mãe da Xaxá morreu, a Xaxá encontrou nas coisas dela um comprovante da compra de uma estrela.
Na verdade, da compra do direito de batizar uma estrela. Que não dava pra ver no céu a olho nu, mas estava lá. Uma estrela tinha latitude, a longitude deu nome. O sobrenome dela de solteiro. Eu falei, gente, muito louca, né? A pessoa já reservou o lugar no céu, entendeu? Asrilhant era o sobrenome de solteira da mãe, que virou também o nome da estrela. E aí a Xaxá mexeu um pouco nessa grafia, colocou um E no final, para dar o nome da peça, Asrilhante, que teve direção da Daniela Duarte. A gente tem que mudar total. Por incrível que pareça, a peça era uma comédia, entre o drama e a comédia, mas muito mais para comédia do que para o drama, assim, existencial, né? Sou livre, esse ano não vai ser igual aquele que... Eu sou livre, filha! Era um solo. Só que a Xaxá se dividia entre interpretar ela mesma, criança e adulta, e interpretar a mãe dela. Eu odeio! Como nessa cena em que a mãe dela tá atacando um monte de sapatos na parede. Odeio quem tem razão! Eu odeio quem tem razão! Gente, isso aqui é muito gostoso! É a dinâmica do sapato! E acho que foi essa elaboração mesmo, né? Da minha menina, da minha atriz e da minha mãe dentro de mim. Ou como essa menina via essa mãe, como essa atriz via essa mãe, o que tinha de cênico em tudo isso, em toda essa tragédia que eu tinha vivido. E de repente da tragédia você tira muita beleza. E isso toca a mim, claro, mas pode tocar as pessoas, porque todos nós temos as nossas próprias tragédias, não são exatamente essas. Assim como acontecia naquela peça do Tiago com o pai dele, que a Branca te contou no começo do episódio, talvez uma parte do público que estava ali assistindo a Xaxá, sem saber nada da vida dela, nem imaginasse que aquela história não era bem uma ficção. Quer dizer, não era e era. Porque a nossa vida, quando a gente narra, ela já é ficcional, né? Beleza, tem essa história da minha mãe, que óbvio que abriu muita visão de mundo para mim, mas foi um trauma muito gigantesco. Então esse assunto da morte sempre me ronda. Ele é um assunto da minha vida, desde muito cedo. E pro lado também de medos. E eu, depois tive filho, acho que esse é o pavor de toda mãe, né, gente? Se meu filho morrer, dá um desespero. A Xaxá sempre conversou desses medos com o marido dela. E aí um dia ele falou, vai fazer uma peça sobre isso? Porque você resolve as coisas da sua vida tudo fazendo peça. Aí comecei a estudar. Ela estudou sobre cuidados paliativos, por exemplo. Ela leu sobre a experiência de quase morte. Ela também leu muito sobre perda, sobre luto e sobre o que vem depois. E para mim falar de morte, na verdade, do medo, da morte, trazer esse tema é falar da vida. Como o olhar sobre o fim ressignifica o nosso presente. Era 2019, quando a Xaxá começou a botar a mão na massa para essa peça. E a convidar quem podia fazer parte do projeto, que ganhou o nome de A Última Cena. Uma das pessoas que ela chamou para a equipe, aliás, foi o Tiago. O Tiago Amaral, que se conheceu agorinha na peça com o pai e que a Xaxá já conhecia há bastante tempo. A gente já volta pro Tiago. A ideia da Última Cena era levar para o palco pessoas que tinham vivido ou estavam vivendo, na vida real, uma relação especial com a morte. Podia ser atores ou não. E aí convidei o Nando, convidei o Janot. Ela chamou o Fernando Bolognese, um ator e palhaço que estava convivendo há 30 anos com a esclerose múltipla. O Antônio Januzelli, um professor de teatro que tinha entrado na casa dos 80 anos. Aí convidei o Fininho. O Osmair Cândido, o Fininho, que trabalhou como coveiro por mais de 30 anos em vários cemitérios de São Paulo e nesse meio tempo se formou em filosofia e virou escritor. E a Xaxá também convidou a Ana Michele Soares, uma escritora e ativista dos cuidados paliativos, que faleceu em 2023. Na época, acabou não dando certo da Ana Mi participar da peça. Ela tinha câncer de mama e a rotina do tratamento estava puxada. Então a Xaxá ficou pensando em quem podia ser esse quarto elemento. Só que no meio disso tudo, no meio do planejamento da peça, veio a pandemia. Parou, não fomos para a sala de ensaio. E aí eu propus para eles a gente fazer encontros por Zoom. A gente achou que a pandemia ia durar um mês, né? Aí corta, de novo, para eu trazer o Tiago de volta para essa história. Quando ele topou entrar no projeto da Xaxá, em 2019, ele não imaginava que esse tema estava prestes a se fundir com a vida dele.
Nesse momento, eu era casado com o Sebastião. Ele era um cineasta. O Sebastião Braga, o Tião. Ele era um duplo meu, a gente tinha o mesmo signo, o mesmo ascendente, todos o resto dos planetas em Terra. Era assim, parecia uma alma gêmea, né? Um ser espelhado, assim. Falei, nossa, como é possível? Tudo foi muito rápido, a gente se encontrou, já namorou, já noivou, já quis casar, todos os planos fizeram assim, esse desejo de familhão. Vamos ter uma casa? Vamos ter filhos? Vamos quantos? 2? Vamos... Fazia 2 anos que o Thiago e o Tião estavam juntos. E eles estavam sempre juntos. Mesmo quando o Thiago tinha que sair em turnê com alguma peça, o Tião tentava dar um jeito de, sei lá, descolar um festival de cinema no mesmo lugar para poder ir também. E aí, no começo de 2020, o Tião começou a sentir uma dor muito forte numa das pernas. Na cabeça do fêmur. E a gente foi no hospital, foi ver e falou, não sai daqui, você está com leucemia. Então ele foi internado uma semana antes da pandemia, aí veio a pandemia e fechou tudo. Foi um susto gigante. O Tião logo começou um tratamento com quimioterapia. E a doença parecia controlada. Só que o medo estava ali, ele era incontornável. E foi um movimento natural trazer o Tião para dentro da peça. E colocar o Tião como ator, para fazer junto com os outros atores, o senhor, o coveiro. E ele topou. E foi uma coisa muito importante. A gente fazia toda sexta-feira à noite, a gente se encontrava, conversava sobre o tema, eu levava alguns jogos, algumas propostas de improvisação. A gente ficava das 6 às 10 da noite toda sexta-feira. Imagina. Parecia que era o nosso momento, assim, a nossa missa, era o grupo de estudo, era o momento que a gente tinha para selar, porque falar da morte é falar de muita vida, né, também. A última cena entrou em cartaz em abril de 2021. Pelo Zoom mesmo, porque a pandemia estava no auge. Era, na verdade, uma tetralogia de episódios. Cada um focado num ator, numa das 4 histórias. Na minha família tem um bisavô que é Sebastião. Meu avô era Sebastião. Meu tio. E aí da minha geração eu sou Sebastião. Quando meu tio morreu, começou a se observar esse padrão de morte desses Sebastiões, assim, que morreram muito precoce. Meu tio morreu com 36 anos, eu tô com 35 agora. Em paralelo, o caso do Tião foi se agravando, mesmo com o tratamento. Até que uma palavra que já andava rodeando as consultas foi oficialmente colocada na mesa. Transplante. Que quando chega essa palavra, ela é muito forte, né? Então, assim, chegou num limite, ou seja, tá num limite, né? A doação de medula óssea é um pouco diferente do que acontece com o transplante de órgão, em que existe uma fila. Com a medula, o que existe é um registro de doadores voluntários de medula óssea. A pessoa vai lá, se cadastra, deixa uma amostra de sangue, e aí ela é convocada caso apareça alguém precisando que seja compatível com ela. E essa compatibilidade é imunogenética. Ela tem a ver com um conjunto de genes chamado HLA, que precisa ser compatível entre o doador e o receptor para que o sistema imunológico da pessoa, as células de defesa, para que elas não despertem um contra-ataque, uma luta contra o próprio corpo. A conclusão mais óbvia, pelo menos para mim, quando eu estava lendo sobre isso, era, então se é questão de genética, é só procurar um doador de medula na família. E sim, isso pode dar certo, e geralmente as primeiras tentativas vêm daí. Mas acontece que esses genes variam tanto de pessoa para pessoa, que mesmo dentro da família pode ser difícil encontrar alguém 100% compatível. Então já existe uma especificidade nisso tudo. Aí soma o fato de que não tem tanto doador de medula cadastrado, no Brasil e no mundo. Quer dizer, se você bater o olho nos números, você vai ver que tem muito mais doador cadastrado do que gente precisando de transplante. Mas como a compatibilidade é assim, super delicada, a chance de dar match é muito pequena. Coisa de 1 em 100 mil. Então você precisa que muito mais gente se voluntarie para ter diversidade nas amostras e aumentar essa chance do match. Bom, e aí soma outro fato. Que isso estava acontecendo com o marido do Thiago no auge da pandemia. Então deu um desespero maior, porque nós fizemos o exame da medula e a compatibilidade que deu era assim, eram 10 medulas
100% compatíveis pelo mundo. Não tinha no Brasil. Então, para chegar até aqui, correio, vem congela, não daria. Então, O Tião já estava bem frágil. E tudo que envolvia hospital, fluxo entre países, estava tudo muito mais difícil e mais demorado do que o normal. Então, entramos nesse desespero, a família toda também, e aí resolvemos fazer a compatibilidade com a mãe, que é 50%. Não era o ideal, mas era um caminho. E fizemos esse transplante. Ufa! Foi um alívio. Tive muita emoção nesse momento, assim. E aí a leucemia voltou. Depois de um ano. Aí teria que fazer um outro transplante, que é possível. Só que a situação dele o corpo estava muito debilitado. Não daria mais. Não dava para fazer outro transplante. Mas os médicos deram uma luz. Tinha um tratamento experimental nos Estados Unidos bem promissor para casos como o do Tião, que usa uma técnica de edição genética para reprogramar as células de defesa da pessoa, os linfócitos T, para que elas mesmas passem a combater as células cancerosas. O Tião podia se voluntariar para esse tratamento, mas ele ia precisar se mudar para os Estados Unidos, pelo menos por um tempo. E tudo isso ia custar caro. Mas aí, nesse momento, eu virei e falei assim, não, nós vamos fazer o possível e nós vamos para os Estados Unidos. E aí, eu saí de lá, do hospital, com esse fio de esperança, e nós fizemos uma campanha pelo Instagram para a gente arrecadar. E nós arrecadamos em um mês R$1 milhão. E uma coisa muito curiosa é que foram muitos, não deu nem para contar, mas muitos Pix de R$1 e um Pix de R$200 mil de uma pessoa que não se identificou. O nome está cifrado e ela não... O Tiago e o Tião partiram para os Estados Unidos. Para Columbus, Ohio, para ser mais exata, onde ficava o hospital. A gente estava num hospital que se chamava James Cancer Hospital. E as pessoas não sabem falar Tiago, falavam Tiago. E ele, Sebastian. Eu falei, olha, Tiago em inglês é James, pode me chamar de James, que era o nome do hospital. Então ficou James e Sebastian e James Amaral. Então eu quase criei essa persona para poder dar conta também disso tudo. Porque o meu exercício diário era manter a chama acesa dele, né? Incansavelmente, assim, todos os dias. Nós ficávamos criando muitas coisas, sonhando futuros possíveis, assim. O que a gente vai fazer no futuro? E a nossa casa como vai ser? Mas tinha um momento que não dava mais conta. Foi quando eu acionei a Xaxá e falei, me ajuda, assim, me traz um suporte para eu poder dar conta disso tudo. Ele falou, Xaxá, assim, eu preciso de estímulos de criação. Eu me inscrevi aqui para dar aula para umas velhinhas de Bollywood, dance, do lado do hospital. Aí eu falei, olha, Ti, estou com esse projeto aqui, em cima da arte da guerra. E ele falou, vamos ler a arte da guerra. E aí, em 3 dias eu devorei tudo, mandei um arquivo gigante para ela. Foi muito bom. A Arte da Guerra é um tratado militar chinês bem antigo, que depois foi publicado na forma de livro. É difícil saber com certeza quem escreveu e quando escreveu, mas no geral ele é atribuído ao Sun Tzu, um general que viveu por volta de 2.500 anos atrás. Esse documento é um apanhado de estratégias de guerra. E não, a Xaxá não estava com esse livro na cabeça porque ela queria escrever uma peça sobre a antiguidade chinesa ou uma peça literalmente sobre a guerra. É que já fazia um tempo que ela vinha pensando sobre como resistir ao fim do mundo, a essa sensação quase inescapável de fim do mundo. Como se essa fosse a guerra e fosse preciso um exército para combater. Ela ficava pensando qual é o papel da arte nisso tudo, qual é o papel da alegria, qual é o papel do sim, do ato de dizer sim na vida, já que para a morte a gente não tem escolha. Falei, cara, eu acho que eu preciso criar um espetáculo sobre esse exército de resistência na alegria. E bom, sobre como falar dessas coisas, sem parecer uma coisa hippie. Quer dizer, nada contra os hippies, mas como falar disso sem parecer uma coisa desconectada da realidade. Porque não era. Nem para ela, nem pro Tiago. Os dois continuaram cozinhando esse projeto em paralelo com outras coisas. No caso do Tiago, enquanto ele vivia aquela rotina de cuidador, de estar sempre com o Tião no hospital.
Pensar nessa peça dava um pouco de força e de alívio para ele. Depois de 4 meses nos Estados Unidos, com momentos de maior e menor esperança nos resultados do tratamento, um dos médicos que estavam acompanhando o caso aconselhou o Thiago e o Tião a voltarem para o Brasil, porque não tinha mais o que fazer. Porque morrer aqui vai ser muito difícil para levar o corpo. E depois a gente conversou, chorou, se abraçou, dormiu junto, de canseira, até que a gente acordou e falou: bom, ele partiu dele isso, vamos resolver coisas práticas, assim, a casa, como é que a gente vai resolver? As dívidas lá, o carro. Aí começou a anotar. Teve uma hora que não tinha mais o que falar. Ele já tinha ido para odiar Deus, ou ter fé fortemente, pedir para Deus, Alá, para o alienígena, para tudo, né? Enfim, voltamos para o Brasil. Isso aconteceu em 1 semana e ele faleceu. O Tião morreu em outubro de 2022, com 37 anos. No ano seguinte, quando a pandemia já tinha arrefecido um pouco, o Sesc entrou em contato com a Xaxá e a equipe da Última Cena para ver se eles queriam se apresentar. Agora presencial, no teatro mesmo. A gente retoma esse projeto e a Xaxá tem a ideia, e surgiu naturalmente, assim, de que eu me colocaria no lugar do Sebastião. Eu falaria textos dele, eu falaria no meu lugar e no dele, mas eu consegui trazê-lo e de uma certa maneira contar essa história e transmutar o luto, fazer essa travessia. Foi muito, muito importante, muito curativo. O Thiago virou o 5º elemento da peça. Tinha um palhaço convivendo com a esclerose múltipla, um professor de teatro atravessando seus 80 e poucos anos, um coveiro escritor que tinha vivido a linha de frente da pandemia, um cineasta com leucemia, que agora era lembrado com uma cadeira vazia no palco, e um jovem viúvo. Eu já morri várias vezes. Eu morri no parto, minha mãe também. Eu morri aos 9, ajudando meu pai a segurar uma porta de um guarda-roupa, ele estava desparafusando. Aí minha pressão caiu, desmaiei, fiquei 30 segundos desacordado. Eu morri quando eu tomei Boa Noite Cinderela na Tailândia. Eu acordei e agradeci que meus rins estavam lá ainda. Eu morro só de pensar que tudo tem um começo, um meio e um sim. Eu já morri sentado na calçada com uma amiga, quando a gente foi atingido por um carro. Eu morri com a conversa que eu tive com essa amiga no chão, instantes depois do acidente. E eu morri quando essa amiga morreu algumas horas depois. Eu morri quando meu pai cortou laços comigo para eu ser gay. Eu morri quando meu marido foi diagnosticado com leucemia na pandemia. Eu morri vendo o fio de esperança. Eu morri vendo que o amor é uma força. E com ele eu morri de rir. Eu morri de sonhar. Eu morri de tanto criar futuros possíveis. E eu morri de amor. Eu morri de ódio do universo. Eu morri de fé. Eu morri de dor. Eu morri quando o Tião morreu. Corta. No próximo ato, depois desse intervalo, a gente volta para a saga do Vinícius e do que estava acontecendo com os rins dele. Por volta de 2022 até 2023, o Vinícius estava vivendo aquela peregrinação, indo de médico em médico na tentativa de saber mais sobre o caso dele. Foi nessa época, numa das tantas consultas, que o fantasma renal da família dele finalmente ganhou um nome. Você tem síndrome de Alport, né? Síndrome de Alport, que é uma doença genética que provoca uma perda progressiva da função renal. Eu sempre achava que o diagnóstico não mudaria nada para mim, porque o rim é um órgão que não se regenera. No fundo, eu precisaria do transplante de qualquer maneira em algum momento. Mas o nível de redenção e catarse que eu experimentei na hora que eu ouvi o nome, porque nem meu tio, nem minha avó, nem meu bisavô, que também morreu de problema renal, nenhum deles soube o que tinha. Esse nome realmente não ia mudar nada no tratamento dele e naquele transplante que cedo ou tarde ia acontecer. Mas pelo menos era uma resposta
num mar de incerteza. O Vinícius também tentava ao máximo conversar com gente que tinha passado por um transplante de rim, ou ler sobre pessoas famosas que são transplantadas. Selena Gomez é transplantada renal, gente. O Stevie Wonder é transplantado renal. E ele continuou tocando a vida, fazendo projetos, voltando para o teatro conforme baixava a poeira da pandemia. Ele e a companheira dele também estavam começando a tentar engravidar pela primeira vez. Mas claro que o medo estava ali, pairando no ar. Ele já era amigo do Thiago nessa época. Na verdade, ele começou a acompanhar o trabalho do Thiago desde meados de 2009. Anos depois, ele viu a peça do Thiago com o pai e amou. Aí eles começaram a se esbarrar cada vez mais. É impossível você ir numa festa e não perceber o Thiago, entendeu? Não tem como, porque ele tá interagindo com todo mundo, ele tá fazendo a coisa acontecer, na verdade. E notoriamente... Em 2015, o Vinícius chamou o Thiago pra atuar numa peça dele, a Aham. Aquela que eu te falei lá atrás, que rendeu pra ele o prêmio Shell. E nessa mesma peça, quando a atriz principal, a Luciana Paes, teve que ser substituída, quem entrou no lugar dela foi a Xaxá, que já era super amiga do Thiago e imediatamente virou super amiga do Vinícius. Então esse trio começou a se formar ali. E o Vinícius, de vez em quando, dava notícias sobre o que estava acontecendo com os rins dele. Só que a palavra transplante, às vezes ficava naquele tom de talvez, de se... Mas aí eu tenho que voltar numa parte que é a parte mais importante de todas, que é a hora que as histórias se encontram. No final de 2023, tendo ido nessa... É que no final de 2023, o Vinícius ouviu do médico uma coisa mais certa. Uma data. O transplante está próximo. Provavelmente o transplante vai ser em 2024, vai ser no ano que vem. Então assim, você já está caminhando para isso. Mas... A função renal dele ainda não estava num nível que desse para entrar na fila do transplante. Tinha que esperar mais um pouco. Mas ela estava arrumando rápido para isso. Isso foi em dezembro, então o Vinícius estava com tudo isso na cabeça nas festas de fim de ano. E ele foi passar o Réveillon num sítio com a Xaxá, o Thiago e outros amigos. E um dia a gente estava na piscina. Estavam os três e o assunto surgiu. Eu acho que daí o Vini trouxe mais fortemente que realmente a possibilidade de um transplante estava se aproximando e a gente meio... O Vinícius sabia que entrar na fila do transplante para receber um rim de um doador falecido não era a única opção dele. O rim podia vir de um doador vivo, o que, aliás, costuma ser até melhor, porque o transplante é mais rápido, mais fresco, tem menos chance de rejeição. A parte complicada de pegar um rim de uma pessoa viva é, bom, a própria pessoa viva. Porque eu acho que tinha para mim uma clareza. Isso não se pede, né? Isso não é... Não dá para dizer, bom dia grupo de Zap. Alguém com rim disponível? Né? Não é um pedido trivial, não é um favor. É algo que você vai carregar para o resto da sua vida, né? Assim. Acontece que a sorte, ou o destino, ou como quer que você queira chamar isso, alguma coisa fez ele trazer a palavra transplante quando ele estava na piscina com duas pessoas que estavam há algum tempo tentando olhar para a vida de um jeito diferente, com um sim na ponta da língua. Que não era uma ideia, a gente vinha praticando isso nas nossas vidas. O Nietzsche fala, né, isso, eu gosto do que acontece, né? Eu quero ser alguém que simplesmente diz sim. Ele falou isso e eu e a Xaxá, a gente falou, nossa, eu sou doador universal. Sou A positivo. Eu poderia me candidatar. Eu posso. Eu também. Tem vários exames que uma pessoa precisa fazer para poder doar um rim para outra, para ver se vai dar match. Mas o primeiro passo da compatibilidade é esse mesmo, o tipo sanguíneo. Ou seja, o Vinícius não só estava falando desse assunto na piscina com duas pessoas dispostas a dizer sim, mas com duas pessoas dispostas a dizer sim e com sangue compatível com o dele. Mas assim, né? E eu fiquei, assim, feliz demais de ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo também dizendo, mas não sei se é isso mesmo, não sei se eles estão dizendo isso, assim, de todo o coração, com toda essa questão. Será que eles têm noção do que eles estão oferecendo? Será que é coisa do calor do momento? E se for pra valer, como é que se aceita um gesto desse? Como é que se retribui? Se é que se retribui? Só que o ano virou, 2024 começou, e aquele papo ficou por ali. Ficou esse aceno dos dois. Outros amigos, em alguns momentos também, tiveram um pequeno aceno, mas sempre coisas, assim, um pouco difusas, assim. Eu poderia, mas eu sempre ficava reticente, dizendo, uma coisa é dizer eu poderia, outra coisa é dizer, não, eu quero fazer, eu vou fazer, eu faço. Como é que...
O que eu faço? Com quem eu falo, né? De qualquer forma, se os acenos não passassem disso, em breve ele ia poder entrar na fila do transplante. Um dos médicos tinha falado para ele que uma vez na fila, o processo ia demorar coisa de 1 ano. 1 ano em que o Vinícius ia possivelmente passar fazendo hemodiálise, para compensar o trabalho que os rins dele já não estariam conseguindo dar conta de fazer. Hemodiálise era uma coisa que assustava ele também. Ele teria que estar sempre indo para o hospital, para passar horas ali do lado da máquina. Isso ia mexer bastante com a rotina dele. Talvez até impossibilitasse alguns projetos, viagens. E ele já tinha visto a avó e o tio passarem por isso, não era fácil. Mas, no pior dos casos, pelo menos ia ser só 1 ano, enquanto ele estivesse na fila. E aí, ao contrário do que o Vinícius esperava para esse ano derradeiro... 2024 foi o ano mais produtivo da minha vida profissional inteira. Eu lancei 2 livros, escrevi 2 peças, né? Uma peça que eu tô... Entre muitas coisas, 2024 foi o ano do retorno do 5 a Seco, que voltou a se apresentar e gravou um disco novo depois de 5 anos de hiato. Sendo que a primeira música desse disco acabou ganhando uma participação especial, do Chico Buarque. E depois que acontece isso, você fala assim, bom, agora é tudo descendente, né? Beleza, o auge chegou, agora tudo bem. E é muito louco porque eu tinha índices muito alterados, sempre, esse ano inteiro, os índices, e não tinha uma sintomatologia compatível com os índices. Ele não estava com inchaço, com dores. O único sintoma que o Vinícius foi ter ali ao longo de 2024 era um soluço maldito, forte e demorado, que fazia chacoalhar o corpo inteiro. Soluço é um quadro de ureia alta, mas é um soluço terrível e é um soluço que, se você não interromper tomando água de um jeito invertido que minha tia de São José dos Campos me ensinou, que é o único jeito que para... Sabe, né? Aquele truque de beber água com a cabeça tombada pra frente? Se não sabe, eu é que não vou te ensinar, até porque em áudio fica difícil. Mas ele disse que foi isso que salvou. Você fica 4 horas soluçando. E é um negócio que machuca o diafragma, tipo, é um negócio horrível, não é? Tirando isso, ele estava bem. Um dia, mais ali pro meio do ano, ele foi encaminhado para uma consulta com um médico especialista em transplante, para começar a alinhar o que estava por vir. E se ele já tinha se tranquilizado, na medida do possível, com a possibilidade de esperar 1 ano na fila, esse novo médico veio com uma bomba. Não fala assim, não, sei não. Tem gente que 3, 4, 5 anos esperando. Tem cerca de 40 mil pessoas esperando um rim no Brasil. O tempo dessa espera pode mesmo variar bastante. Isso por causa da compatibilidade, por causa da ordem de prioridade e também por causa do número de doadores, que é bem mais baixo do que poderia ser. Tem estimativas que apontam uma média de uns 18 meses de espera por um rim, 1 ano e meio. Outras falam em 31 meses, que dá pouco mais de 2 anos e meio. Mas pode ser menos, pode ser mais. O Vinícius estava se imaginando esperando por 3, 4, 5 anos depois do que o médico falou. E estava se imaginando todos esses anos fazendo hemodiálise, que sim, é uma tecnologia incrível, mas não é um negócio sem danos, nem fácil de conciliar com uma rotina agitada. E é isso, assim, eu falei, eu precisava muito tentar um doador vivo. Beleza, tinha aquela oferta do Thiago e da Xaxá na gaveta, e o aceno de alguns outros amigos. Mas como é que você chega pra alguém e fala, e aí, aquele dia lá na piscina, você lembra que você falou que você ia me dar um rim? Vamos lá? E aí eu comecei a entrar numa coisa assim, de o que eu vou fazer? Tipo, eu vou mandar um vídeo Melhores Amigos no Instagram, eu vou jogar uma garrafa ao mar, eu vou mandar uma lista de transmissão dizendo, eu tô com essa situação, se alguém, por qualquer razão, sabe, pedir indistintamente, sem pedir diretamente pra alguém, assim, fazer isso. Então eu tava discutindo essas estratégias. Bom. Até que pouco tempo depois, em agosto do ano passado, um amigo chamou o Vinícius pra jantar na casa dele, pra contar uma história que tinha acontecido com a família dele. Maravilhosa, inclusive. Eu nem vou dar detalhes dessa história do amigo, porque vai que um dia ele resolve contar ela aqui no Apresenta. Mas acontece que, por ação da sorte, ou do destino, ou de qualquer nome que você queira dar, esse amigo também convidou a Xaxá e o Thiago para esse jantar. O que eles me garantem que foi bem inusitado. Era um grupo improvável, gente, de se formar. Não tem porquê, a gente nunca mais conseguiu se... Esse amigo não sabia nada da saga do Vinícius. Só que em determinado momento do jantar, enquanto ele contava a tal da história, ele falou de uma pessoa que tinha um problema renal crônico e acabou morrendo. Nessa mesma hora, a Xaxá que estava do meu lado me dá a mão assim e me olha. O Ti que estava do outro lado da mesa não me olhou.
Mas eu percebi, agora eu tô sabendo que ele sentiu uma onda, assim, uma coisa. Não quis olhar pra ninguém, mas eu falei, nossa, e a questão do Vini, né? Ele nunca mais falou disso. E aí voltamos a prestar... Nos próximos dias, sem combinar, o Thiago e a Xaxá deram um toque no Vinícius. Os dois estavam dispostos a fazer os exames necessários para ver se rolava deles serem doadores mesmo. A oferta do Réveillon era real. Hoje, analisando, eu entendo que eu não queria ver um amigo próximo passar por aquilo tudo. Por essa angústia de esperar um órgão que não chega. Essa família, eu pensei sempre me emociono com a mãe dele, porque assim, não tem dor pior do que ver uma mãe desesperada por um filho que tem uma doença que tá levando. Eu vivi isso com a mãe do Tião. E isso é dilacerante. Então eu falei assim, o que eu puder fazer, é isso? É só me candidatar? Eu posso. O primeiro passo era o Thiago e a Xaxá baterem um papo com o médico do Vinícius, para entender melhor o transplante e o que isso ia impactar na vida deles. Comigo, ele falou, tem pesquisas que indicam que quem doa um rim, a sobrevida é maior. São pessoas que ficam simplesmente cuidando da saúde mais. Eu falei, olha, era isso que eu precisava. A consulta do Thiago terminou nesse tom, pra cima. Já da Xaxá... Uma hora ele falou, tá, então legal, tudo ótimo, vai ser maravilhoso pra você, é um ato que da minha experiência muda a vida das pessoas pra melhor. Só que assim, você tem 2 filhos. E assim, se algum dia seus filhos precisarem de um rim, você não vai poder dar pra eles. Aí eu falei pra ele, mas meus filhos não vão precisar de um rim. Aí ele falou, eu não sei, eu como médico não posso te garantir isso. Às vezes seus filhos podem sim precisar de um rim. Seu marido tem um sangue possível de doar um rim pra eles? Eu falei, não, porque meus filhos são O e meu marido é B. Não. Ele falou, então, se eles precisarem de um rim, eles não vão ter um rim. Eu preciso te falar isso. Então pensa sobre isso. Eu falei, caralho. O médico não estava falando isso para desestimular ela. Os profissionais de saúde, e até os profissionais do direito, quando eles são envolvidos nesse processo, eles têm que dar esse tipo de alfinetada para ter certeza que a pessoa está ciente do que significa doar um rim. Para a própria saúde dela e para quem está em volta, porque você só doa uma vez na vida. A Xaxá ficou pensativa. E num primeiro momento, quando ela contou pro marido que tinha botado o rim dela na mesa, ele achou que ela tava pirando. O Rodrigo, no primeiro instante, falou, você é muito louca. Meu pai falou, você tá louca, você não vai doar o rim. Aí eu falei, olha, pai, entendo sua posição, mas assim, eu tenho 45 anos, agora eu tenho 46, mas eu tinha 45. E assim, eu que escolho o que eu faço com o meu rim, né? Depois eles acabaram entendendo. E ela também acabou se entendendo com as ponderações do médico. Aí eu cheguei num lugar assim, cara, se eu doar um rim e vai dar tudo certo, os meus filhos vão ter um exemplo de uma mãe que doou um rim. Eles têm o mesmo sangue. Eu tenho uma enteada, que não é minha filha, mas que também é sangue ó. Falei, cara, tem muito rim aí pra circular entre eles. O Thiago não tem filhos. Quando ele contou pra mãe dele, ela super apoiou. Mas num primeiro momento, alguns amigos dele também questionaram se ele estava ficando doido. Assim como o pai dele, também conhecido como Dilson, também conhecido como Coelho 1. Ele achou uma burrada eu fazer isso. Burrada. E se precisasse depois, pra quê? Pra que se colocar em risco? Nossa. Mas o Thiago e a Xaxá ticaram a caixinha de tô ciente dos riscos e desejo continuar. E aí sim. E aí começa efetivamente o périplo do transplante. Começa uma saga dentro dessa saga. Ou uma maratona. Porque olhando de certo ângulo, parecia até que eles tinham dado a largada de uma competição. Quem ia ser mais compatível com Vinícius? Quem ia ter o melhor rim pra doar? O Thiago ficava falando assim, vai ser eu, hein? Eu vou ganhar, hein? Eu vou ganhar, hein? Tinha muito exame pra fazer. Iam ser alguns meses nesse processo de investigação. Virando a gente de cabeça pra baixo, olhando do avesso, descobrindo coisas que a gente não queria. Você descobre, amor, um monte de defeito que você nem, talvez nunca ia saber que você tinha, entendeu? E eu preciso dizer aqui que a Xaxá já estava começando essa corrida com desvantagem. Porque por uma questão de capacidade física do funcionamento do rim, os médicos tinham falado que o rim maior ia ter preferência. Se o Thiago e a Xaxá fossem compatíveis, seria o Thiago. Como mulher baixinha, eu confesso que achei tudo isso uma grande injustiça.
Lembra que já fazia um tempo que a Xaxá e o Thiago estavam pensando em como fazer uma peça que falasse do papel da alegria e do ato de dizer sim nessa guerra contra o fim do mundo? Então, eles convidaram o Vinícius para fazer parte desse projeto algumas vezes, mas acabava não dando certo, a agenda não batia. Só que agora, com essa rotina de consultas, exames e expectativas para o possível transplante, a vida dele estava tão entrelaçada que ficou impossível separar as coisas. E o Vinícius embarcou. Os 3 começaram a se encontrar uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, para falar de teatro. E de rim. E de teatro. E a gente ia trabalhando essas angústias, assim, nossa, esse tempo de espera, né, do transplante, ou quem vai ser. Naturalmente, a nossa pesquisa começou a ser sobre a esperança. A gente vive esperando, parece. A Xaxá é psicóloga de formação. Ela alterna a rotina entre os palcos e os atendimentos. Então ela naturalmente acabou ocupando uma função terapêutica nesse trio, de trabalhar o emocional deles. No começo, essas sessões de ensaio da peça / terapia de grupo aconteciam na casa dela. Tinha dia que eles discutiam algum material de pesquisa, algum livro, ou eles botavam a mão na massa para tentar estruturar a peça, pensar nas cenas. Até que teve um momento que eu falei assim, hoje eu vou fazer um workshop, né, o que a gente chama de fazer um ensaião, para falar sobre a experiência do rim. Eu preciso disso. Não sei, Vini, como que é para você, mas eu preciso fazer isso pra gente. Ele e a Xaxá improvisaram uma peça, uma pecinha, como 2 candidatos a doadores de rim. Os medos, a bateria de exames. Aí teve um momento que eu falei, vamos assistir um vídeo de uma cirurgia no rim, que mostra cortando, mostra saindo sangue, ele enxugando. E o Vini tava assim, nossa, não tenho estômago pra isso. Eu falei, vamos, faz parte da cena, temos que assistir. Aí teve um momento que era a cena da doação, a cena da cirurgia. Aí eu falei, vocês ficam aqui, porque agora vai entrar um órgão dali. E vou pedir pra vocês não julgarem, né, porque senão não vai dar certo. Era como se eu estivesse falando com os outros órgãos, assim, né? Ou com o corpo humano. Então, não julga, por favor. Aí coloquei uma música e tal. Aí eu entrava com o colete todo peludo. E aí era essa cena. Eles rindo e eu assustado. Como se tivesse acabado de chegar num lugar assim. Que território é esse? Vocês me aceitam ou não? Até que teve um momento que eu fui me aproximando, ainda nessa brincadeira palhacesca, mas aí teve um momento que comecei a chorar de brincadeira, assim. É que eu tô com saudade do outro rim. O meu irmão, ele ficou lá. Eu brincava assim, meu irmão gêmeo. Aí acabou essa piada, a gente se abraçou e a gente chorou. Numa emoção que a gente nem sabia que tava entalada ali. Sabia, né? Mas a gente... Era como aquele gesto de se vestir de coelho para conseguir subir num palco com o próprio pai e falar das coisas difíceis. Só que ali o Thiago estava vestido de rim. Tanto o Thiago como a Xaxá estão acostumados a desafiar a suposta fronteira que existe entre a ficção e a realidade, entre o que eles vivem e o que eles levam pro palco. O Thiago não só fez a peça com o pai dele, mas ele entrou em cena para falar da história dele com o Tião. A Xaxá fez o solo sobre a morte da mãe dela e levou o assunto da morte e da vida para vários outros projetos dela. Eles fizeram isso por escolha, claro, mas também porque eles sentiam que não dava para escapar. Que eles precisavam do teatro para metabolizar esses pontos de virada, esses raios que tinham caído na vida deles. E eu aprendi com eles que isso é uma coisa entre o privilégio e a maldição. Tem o privilégio de poder olhar para a própria história com outros olhos e até de transformar a realidade a partir da ficção. Mas tem um lado de maldição, porque viver e reviver certos momentos da nossa vida, isso não é coisa fácil. Expor isso para um público, muito menos. A Xaxá e o Thiago achavam que nessa nova peça também não tinha como eles escaparem de tudo o que estava acontecendo. Acontecendo com Vinícius e agora com eles, com toda aquela maratona. De um jeito ou de outro, a peça ia acabar passando por isso. Mas no começo, o Vinícius estava um pouco resistente com essa ideia. O medo do Vinícius era de ficar estigmatizado. Falar assim, eu vou ser o transplantado, o artista transplantado. E eu falei, não tem nada disso.
Assim, durante um tempo eu fui o viúvo, durante o tempo eu fui o filho gay que o pai não aceitou. Mas isso tudo são camadas que a gente vai só acumulando. A gente é tudo isso também, né? Então... Mas calma, já eu volto pra falar dessa peça. Depois de quase 3 meses de exames e de espera pelos resultados, o Thiago chegou na etapa final da saga. Tá, talvez não a etapa final, mas num momento muito chave, no qual a Xaxá ainda não tinha chegado, porque alguns exames dela acabaram atrasando. Era a hora da prova cruzada. Que é uma amostra de sangue do doador, uma amostra de sangue do receptor. Bota uma em contato com a outra e tem que dar negativo, não pode dar anticorpos positivos, porque isso seria o índice de rejeição mais grave. Então, se a prova cruzada do Vinícius com o Thiago desse negativo, ele estaria finalmente aprovado como doador. E a Xaxá automaticamente estaria fora da competição, sem nem completar a corrida. E a prova cruzada deu certo. Uma notícia ótima para quase todo mundo. E eu falei assim, gente, eu já tenho problema de rejeição, confesso que eu fiquei triste. Parecia um teste que eu fui rejeitada, sabe? Mas logo passou, é claro. No fim, com isso, a Xaxá acabou ocupando definitivamente o posto oficial de terapeuta do trio. Ou de técnica, como ela diz. E ela também se comprometeu a ser o backup do Thiago, caso um dia ele precise de um rim. Pro Thiago, essa corrida ainda tinha bastante chão pela frente. Mais exames e mais alfinetadas do bem pra checar se ele estava mesmo ciente, se ele queria mesmo continuar. E aí começou consulta com a psicóloga, consulta com apoio ao doador. E aí ela pergunta assim, como vocês se conheceram, né? Aí eu falei que nós somos amigos. Ela, só amigos? Não, a gente é parceira. Aí ela olhou assim, parceiro artístico, né? Ela, não temos um caso, eu tenho um namorado. Ela achou que tinha um caso. E a gente já fez peça junto, a gente tá fazendo uma peça ainda juntos. Talvez isso aqui entre na peça. Ela, como assim, isso aqui? Eu falei, não, talvez esses medos, né, do rim. Ela falou, mas e se vocês brigarem? Aí eu falei, não, isso não vai acontecer. Não, e se vocês brigarem? Eu falei, não, isso não vai acontecer. Não, e se vocês brigarem? E se ele não fizer uma peça e não te chamar? Ou se ele fizer um livro e não te mencionar? Ou e se ele esquecer? E se ele não te der nenhum crédito? Aí ela falou, eu tô fazendo isso porque isso acontece. O irmão chega pro outro e fala assim, poxa, você não pode me emprestar 10 mil reais? Eu te doei um rim, cara. Ela falou, eu só tô querendo saber disso. Não tem uma questão financeira envolvida? Eu falei, não tem. Você tá sendo coagido pra fazer isso? Não. E aí ela entra num lugar muito parceira, que aí eu gostei, porque eu falei, ufa, estão olhando pra mim. Que ela falou assim, olha, você pode desistir a qualquer momento. Até a noite da cirurgia você pode desistir. E ele não vai ficar sabendo. A gente pode falar que foi um erro, alguma coisa da saúde que aconteceu e que você não pode ser o doador. Então eu saí de lá assim, ufa, também estão olhando pra mim. Qualquer coisa eu posso ligar. Mas aí tem uma coisa importante que é toda a dimensão judicial da epopeia. Por quê? Um transplante entre parentes relacionados não precisa de nada além de assinar uma autorização. Um transplante entre pessoas não relacionadas precisa de autorização judicial da justiça comum. Tava tudo certo com a parte médica, digamos assim. Mas ainda faltava fechar todo o trâmite judicial para o transplante acontecer. Só que a essa altura, já quase na virada de 2024 para 2025, o quadro do Vinícius vinha piorando. Inclusive, ele já tinha batido o índice de função renal necessário para entrar na fila do transplante. E tinha entrado na fila, como plano B. Se lá atrás, quando a palavra transplante foi posta na mesa, ele se sentia num ponto de ônibus esperando os sintomas chegarem, agora ele já estava começando a sentir esse peso no corpo. Tremores, inchaço, muita náusea. Quando o ano virou, tudo piorou e nada da autorização da justiça. E no final de janeiro desse ano, ele já estava se sentindo à beira de um colapso nervoso. Nervoso e renal. O meu corpo fez uma risca no chão. Ele falou, até fevereiro tudo bem.
Mas assim, depois me ajuda, pelo amor de Deus. Quando a cirurgia finalmente foi agendada para o final de fevereiro, o Vinícius passou no médico pouco mais de uma semana antes, para conversar sobre como ia ser o pós-operatório, e o médico não deixou ele embora. Eu entro lá e ele fala assim, só que você não vai sair daqui, porque eu vi os seus índices de janeiro e não vai dar. Eu não sei como é que você tá andando. Lembra que ele tinha tomado um susto quando a creatinina dele bateu 3, já que o nível ideal era entre 0,7 e 1,3, mais ou menos? Agora aquele 3 parecia minúsculo. A minha tava 18,9. E por último e mais perigoso de tudo, a minha hemoglobina, que o valor referência é entre 13,5 e tal, mas que pra mim, digamos que entre 10 e 11 seria um número aceitável, tava 6,8. Compatível com transfusão de sangue. Só que transfusão de sangue naquele momento significaria, possivelmente, perder o Thiago como doador. Porque você recebe outro sangue, isso pode dar interferência na prova cruzada e você não conseguir mais receber daquele doador depois de tudo que a gente passou. Ou seja, tipo, é isso, a justiça demorou demais e começou a me arriscar a perder o doador. E aí, no dia 28 de fevereiro de 2025, na sexta-feira de carnaval, num dia em que todos os outros 7 planetas do sistema solar iam se alinhar, porque sim, a essa altura eles estavam se agarrando a todo tipo de sinal. Pero que lazai, né? O Vinícius e o Thiago finalmente foram pra cirurgia. E a Xaxá foi pro hospital, pra dar apoio pras famílias e fazer a parte dela nesse trio. Eu senti uma angústia muito parecida com antes de entrar em cena. Parecia que eu ia fazer peça. Primeiro foi o Thiago, que entrou em cena. E aí, Corta. Quer dizer, corta a veia, corta a artéria, corta o ureter. O rim dele, que agora já não era mais dele, nasceu com 150 gramas. E depois, quando já estava tudo no esquema, entrou o Vinícius. O Thiago saiu da cirurgia dele com um rim só, e o Vinícius saiu da dele com 3. Porque sim, no geral, você não tira os rins originais da pessoa para pôr outro no lugar. Você só refaz as conexões para o rim novo começar a funcionar. Não lembro de rigorosamente nada. Acordo na UTI, meio orle, tenho corte. E aí eu já entro meio numa espécie de estado de graça, tipo, tô vivo. E eu, enquanto tava nesse estado de graça, assim, ainda meio sob efeito da anestesia, o Thiago tava vivendo a maior dor da vida dele, né? Os médicos já tinham falado que a dor ia ser pior pro Thiago, por causa de toda a manobra pra tirar o rim que tá ali escondidinho no corpo. E o do Thiago tava ainda mais escondido do que costuma ser. Os médicos precisaram afastar bem as costelas dele. Quando eu acordei na sala do pós-operatório, eu tava com muita dor, mas muita dor. E eles estavam me dando remédio. E eu fazia assim... gemia alto. E eles assim, Thiago, o que tá acontecendo? E eu socava assim a maca, tá doendo demais. Aí o médico falou, olha, então vou te dar um negócio assim que vai te alucinar, mas pelo menos você vai sair da dor. Eu falei, o que é? Ele falou, ketamina. Aí eu falei, manda ver. A ketamina lançou o Thiago num delírio absurdo. As paredes derretiam, a maca tava correndo com ele em cima, vários flashes do passado invadiam a cabeça dele sem parar. Mas a dor ainda durou um bom tempo, mesmo com os remédios. Ainda tava doendo quando ele conseguiu levantar pra dar um pulo no quarto do Vinícius. Os dois com aquela camisola de hospital, com acessos e bolsinha de medicamento pendurado no corpo. Oi. O irmão tá perguntando, cadê meu irmão? Cadê o meu esquerdinha? Oi. Uma coisa que eu não sabia e que eu fiquei fascinada de descobrir é que o primeiro xixi que a pessoa faz depois de receber um rim novo pra ela, né? Esse primeiro xixi pode ter algum resquício daquilo que estava circulando no corpo do doador, de quem estava com aquele rim antes. Ou seja, o Thiago e o Vinícius já tinham feito uma peça em parceria, estavam fazendo outra, e aí eles fizeram um xixi em parceria. Quando eu entrevistei eles pela primeira vez, estava fazendo 3 semanas do transplante. Eles ainda estavam terminando de se recuperar, mas estavam bem. Eu até lancei mão de um verso do Chico Buarque. É louco porque tem uma canção que chama Outra Noite, né? Que é do Para Todos, aquele disco ali de 93.
E é uma canção que fala sobre alguém se vendo dentro de um sonho, né? Essa, que é uma coisa, um tema que o Chico persegue muito. E essa música tem, quando começa a segunda estrofe, ele fala: mordo a fruta, outro é o sumo, ando pela mesma casa com outro prumo. Mordo a fruta, outro é o sumo, ando pela mesma casa com outro prumo. Ao meu modo, não dentro de um sonho, mas dentro da realidade, é assim que eu me sinto. Andando pela mesma casa com outro prumo, sabe? Eu acho que tem a ver com a experiência, mas, sinceramente, eu acho que tem a ver com a energia que o rim do Thiago me deu também. O rim, em especial, dessa pessoa em especial. Porque o Thiago talvez é a pessoa com mais energia e mais disposição e mais foco das que eu conheço, assim. Eu realmente acredito que uma parte sou eu e uma parte é o Thiago. Eu brincava, né? Eu falei, isso porque vocês não viram a aula de Bollywood Dance que eu dei pro corpo de enfermagem eu saí do hospital, né? Mas, enfim. E você acha que, de alguma maneira, essa saga do transplante de rim mudou a maneira como você se relaciona com a sua história anterior, a história que você viveu ao lado do Tião? Sim. Parece que eu consegui ali dar a reversão e ajudar de fato, porque com o Tião, a gente fez o possível. A gente fez o possível, eu fiz o possível, sabe assim? Mas teve essa sensação de, acabou assim, acabou porque tinha que acabar. Não é que eu não aceito isso, mas eu acho que agora com esse gesto e ver, assim, pra mim é muito forte ver como ele entrou na internação e como saiu. Tirei o negócio de mim e agora ele tá ali com essa vitalidade. Até por isso que Então, Bia, a gente não sabe o que fazer com ele. Depois que ele recebeu esse rim, Ele tá assim. Ele ficou assim, enérgico. Você viu? Tô brincando. Eu tô zoando. Em abril, pouco mais de um mês depois do transplante, eu fui para São Paulo para acompanhar um daqueles encontros das quartas-feiras, que eles fazem para ensaiar e discutir a peça. Olha, ele dá os passos mais rápido, entendeu? Ele tá outro ritmo, outro tom, outro tônus. Tá. Só não observar. Tá com ironia, assim, flor da pele gostosa. O encontro foi na casa do Vinícius. E foi um pouco atípico, porque ele tinha acabado de sair de uma internação no hospital para tratar uma virose. Uma virose bem comum, mas como ele ainda estava em processo de recuperação, precisava dar uma atenção. Por isso que eu vou falar com a infectologista hoje. Gente, a vida não ajuda, né? O Vinícius estava preocupado não só por causa dele e do rim novo dele, mas porque a companheira dele, a Mel, ela tá grávida. Essa foi mais uma saga dentro da saga. Nesses últimos anos, os dois viveram um processo demorado de fertilização in vitro, com vários altos e baixos. Finalmente o resultado deu positivo em dezembro. Bom, o dia também estava um pouco atípico por minha causa, né? Então vamos pensar no nosso cronograma de hoje? 1h e meia da Bia, pelo menos, assim. Que naturalmente já vai ser material nosso, já vai ser coisa boa. Meu objetivo lá era entender mais sobre esse processo criativo do teatro. E especialmente para uma peça que desafia essa suposta fronteira entre ficção e realidade. Eu tinha falado, né, que o Vinícius estava resistente a levar essa história ou parte dela pro palco. Eu acho que eu, como artista, tinha uma dificuldade de achar, ainda mais porque eu sou dramaturgo e roteirista, eu sempre achava que eu tinha que ser imaginativo, criar mundos, criar novas coisas, criar cenas que não foram vistas, e não, de alguma maneira, eu sempre resisti a essa ideia de um diário de bordo, ou de contar reconfigurar uma história que me aconteceu, assim. O que é curioso. Até que aconteceu tudo isso, e aí parecia que não dava mais pra ser de outro jeito. Mas nesse dia, eles ainda estavam pensando em como costurar as ideias. A saga do rim, a ideia do sim. Estavam eles entendendo como contar essa história no teatro, eu entendendo como contar ela aqui. E tinha mais uma pessoa lá, numa chamada de WhatsApp, na verdade. Fala, Lu. O que eu sinto, assim, dos caras... A Luciana Paz, que é a atriz, diretora e amigona dos três, tinha acabado de entrar no time para ser diretora da peça. Por exemplo, que eu acho que os perigos, né? Os perigos de contar a história do Vini, ela fica pessoal demais. Sim. Os perigos de contar a história do Thiago, ele virar Jesus Cristo. O que eu apoiaria, tá?
No começo eles estavam com receio da peça tomar um rumo meio hippie, e agora eles já estavam se perguntando por que falar de esperança, mesmo uma esperança concreta, uma esperança na forma de rim, por que esse tipo de coisa às vezes incomoda? Tipo, é isso, assim, se você falar, imagine all the people. Tipo, eu só imagino isso numa conversa com uma pessoa sacaneando, assim, esse é o Redentor e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, também eu volto para aquela questão. O quanto na inteligência, na erudição e no mundo artístico mesmo, ser mais sofisticado é ser pessimista. Parece que ser pessimista... Ser mais pessimista é ver mais a realidade. Porque parece que você aguenta, você... E que pra mim não deixa de ser uma lógica meio infantil, sabe? Assim, de criança que fala, eu aguentei tomar injeção. Eu nem chorei. Uma hora o papo teve que ser interrompido porque deu a hora da teleconsulta que o Vinícius tinha marcado com a infectologista. Pra saber se precisava de mais algum cuidado com a virose e a gravidez da Mel e o rim novo. É médica? Imagine all the people. Magical. Magical the people. O Vinícius se fechou no escritório, ali do lado da sala onde a gente estava, e o papo continuou sem ele. Mas o som vazava. Então a gente estava falando de teatro e de repente era invadido por um assunto de exame, de sintoma, de rim, de remédio, como se não tivesse fronteira ali. E não tinha mesmo, né? Eu tinha falado que esse encontro foi atípico, mas pensando bem, tirando eu ali, não foi não. Foi sempre assim. Essa foi a Bia Guimarães. A peça, sim, ainda não tem data para entrar em cartaz, mas vale ficar de olho nas redes sociais do Vinícius Calderoni, do Thiago Amaral e da Xaxá, a Flávia Melman, para não perder essa chance. Se você ficou interessado em se cadastrar como doador de medula óssea, você pode visitar o site do REDOME, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Lá tem o passo a passo de como fazer isso. A gente vai deixar o link na página desse episódio no site da Novelo. Agora, se você quiser que os seus órgãos sejam doados quando você morrer, aí o mais importante é conversar sobre isso com os seus familiares. São eles que vão ter esse poder de decisão. E tem muita família que não autoriza a doação porque simplesmente não sabia qual era o desejo daquela pessoa. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. Na página do episódio no nosso site tem fotos e vídeos dessa saga renal e teatral. E já que você vai estar no site, aproveita para se inscrever na nossa newsletter e acompanhar a gente ainda mais de perto. Além desse tocador onde você está ouvindo a gente, você pode seguir a Novelo no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no TikTok e também no YouTube. É só procurar por @Rádio Novelo. No Spotify, você pode deixar um comentário para contar pra gente o que você achou desse episódio. E sempre dá para mandar sugestões de história diretamente pra gente no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Evelyn Argenta, o Vinícius Luiz, a Carol Pires, a Sara Zobel, o Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Esse episódio teve montagem e desenho de som da Bia Guimarães, que também assina a mixagem junto com a Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Nego e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. A nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.